Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos começar essa noite de formação sobre a campanha da fraternidade e educação. Um tema muito importante nos dias de hoje, porque a igreja ela nunca esquece temas importantes em que a campanha da fraternidade sempre se insere e espalha essas problemáticas, vamos dizer assim, para toda a nossa sociedade. Então, antes de começarmos essa nossa formação, eu gostaria de convidar o nosso diácono Pedro Moreno para fazer a abertura, para dar sua bênção e começarmos os nossos trabalhos. Pedimos a luz do Espírito Santo que possa nos conduzir nesse momento de trabalho da campanha da fraternidade e também vivemos esse momento quaresmal com profunda oração e recolhimento. Vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, seu Pedro, por dar início com essa bênção. E nós queremos convidar aqui para esse nosso bate-papo formativo duas pessoas que fazem parte deste mundo da educação e fazem parte deste mundo da igreja, que são comprometidos em suas comunidades. Eu quero convidar a Renata Freire, que ela é catequista e assessora de catequese. Boa noite, Renata. Boa noite, Kelmes. Boa noite toda a comunidade, Paróquia Cristo Rei e todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais da nossa paróquia. Ok. Em seguida, eu quero convidar o professor Bibiano Braga. Ele é membro da coordenação arquidiocesana da campanha da fraternidade de 2022. Boa noite, professor Bibiano. Boa noite, Kelmes. Boa noite, Renata. Boa noite a toda a comunidade que está aqui presente e aqueles que nos acompanham também pela rede social. Exatamente. O nosso bate-papo de hoje está sendo transmitido pelo canal do YouTube da nossa paróquia e também pelo Facebook. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você pode fazer a sua pergunta para os nossos amigos que estão aqui na nossa mesa, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem alimentado de conhecimento e de sabedoria desses dois. Mas não vamos falar muito, porque tem muita coisa boa para ser falada. E eu quero pedir permissão ao Bibiano, que as mulheres, como foi dia 8, o Dia Internacional da Mulher, vamos dar essa permissão para que ela comece a nos presentear com as suas palavras sobre fraternidade e educação. Renata, agora é com você. Muito bem, então, sem mais delongas, né? Alguns dias atrás nós tivemos um bate-papo sobre essa temática. A campanha da fraternidade acontece todos os anos, né? É uma iniciativa da CNBB, sempre com esse objetivo de animar, de motivar, de nortear esse período quaresmal, né, que inicia aí na quarta-feira de cinzas, mas que continua durante todo o ano, até quando chega a próxima campanha, né? A campanha desse ano ela tem essa temática da fraternidade e educação. Já aconteceu outras vezes com essa temática também da educação, né? Mas esse ano ela vem dizer para nós, fala com sabedoria, ensina com amor. Então, diante da realidade, né, de tudo que nós passamos,
recentemente, acompanhando as outras campanhas da fraternidade, que também trouxeram temáticas voltadas para esse lado social. Essa campanha ela vem com o objetivo de promover um diálogo maior entre a igreja, entre a sociedade, entre as instituições públicas, né? Fazer dialogar as políticas públicas para que nós possamos alcançar uma qualidade da educação, que também está dentro dos documentos norteadores da política pública de educação no Brasil, né? Hoje eu passei, por coincidência ou não, eu passei uma manhã inteira no meu trabalho estudando vários documentos a fim de elaborar, né, também subsídios para a educação aqui no Estado. E aí essa campanha, ela traz para nós um texto, né, uma abordagem evangélica de um momento em que Jesus se encontra numa situação com um povo. Jesus está sentado, está ensinando. É muito interessante essa cena emblemática. Ele não ensina para, ele ensina com. Ele está junto com as pessoas. E é ali naquele espaço onde chega uma situação da sociedade, uma situação que é norteada e orientada por um julgamento moral, né? A lei dizia que aquela mulher acusada de adultério deveria ser apedrejada e poderia, né, até morrer. E Jesus, em nenhum momento, ele vai contra a lei. Ele se abaixa, ele escreve no chão, e isso é muito simbólico, porque vem dizer que ele não apenas lê a Escritura, mas ele também é a própria palavra, ele escreve também aquela história. E aí, naquele momento, ele diz, se cumpra aquilo que está na Escritura. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É o momento que cada um olha para si e pensa, o que é que eu vou fazer? Faz uma revisão da sua vida e pensa, eu estou nessa condição de fazer o julgamento? E aí todos abandonam aquela situação, abandonam aquela mulher, e ela ali com medo, né? E aí, Jesus também não vai fazer nada com ela? Apenas ele orienta que não peque mais. Ele não está ali dizendo, é possível fazer, você está certo de fazer, mas ele acolheu com perdão, acolheu com misericórdia e deu um ensinamento para toda aquela situação, para todo aquele povo que estava vendo aquilo ali. E isso vem dizer para nós, nos dias de hoje, que nós temos que olhar a nossa realidade. Que muitas das vezes nós fazemos julgamentos muito perversos. E não conseguimos olhar com esse olhar de perdão e de misericórdia. De dar uma segunda chance. De permitir ao outro fazer uma nova história. Com outras ferramentas, com outros instrumentos, a partir de um acolhimento, a partir de um olhar, a partir de uma escuta. E é justamente isso que vem trazer a campanha da fraternidade. Mas, quando nós olhamos a nossa realidade brasileira, nós encontramos alguns problemas. Aliás, vários. Quem de vocês aí não passou pela escola pública e não sabe, né, quais são os problemas de uma escola pública? E quando nós falamos de educação da fé, também encontramos muitos problemas. Principalmente agora, depois de uma pandemia. Então, que problemas nós podemos encarar? A educação, ela ainda não é universal e ela ainda não é de qualidade, infelizmente. É o que está preconizado na nossa Constituição, é o que está preconizado na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas nós não alcançamos esse status. As famílias, elas estão desconectadas do seu papel de família educadora. Se você olhar para um lado, se você pensar na família do seu vizinho, no seu bairro, na sua comunidade, quantas famílias você vai encontrar em que elas já estão sem norte? Muitas das vezes no meu trabalho eu atendo mães, pais que dizem assim, eu já não sei mais o que vou fazer com o meu filho. E a gente se pergunta, se você é pai, se você é mãe, se você gerou essa vida e você não sabe mais, quem é que vai te dar uma resposta? Então, são os problemas que a gente vem encontrando. A educação ela não pode ser apenas uma tarefa formal, mas ela também tem que formar de modo integral, né, todas as dimensões do ser humano. E aí a gente tem que olhar para essa realidade fazendo a escuta, fazendo o acolhimento, aquilo que Jesus fez naquela situação com aquela mulher adúltera. Nós temos que compreender tudo que nós viemos trazendo ao longo da nossa formação enquanto educação no Brasil. Não está muito longe a gente olhar para trás, a gente vai ver que temos uma dívida histórica muito grande com os índios, com os negros, com as mulheres, com os doentes, as pessoas com deficiência.
Lembra de alguém da sua turma, enquanto você estudava, que tinha uma deficiência, mas estava lá? Você estudou com alguma pessoa com deficiência? Quando você fez catequese, você tinha uma pessoa com deficiência na sua turma? Se a gente parar para olhar para o lado, a gente ainda tem muita coisa para fazer. E aí nós temos que escutar essa realidade e também agir, né, a partir daquilo que a igreja nos orienta. Então a igreja ela aponta para nós com uma pedagogia libertadora, que é a pedagogia que Jesus Cristo ensina, com uma missão educadora, que é a missão da nossa mãe igreja, com uma pedagogia cristã, né, como eu disse na live passada, quando eu não sei o que fazer, eu tenho que pensar, se Jesus estivesse nessa situação, o que ele faria? Como é que ele ia agir? Essa é a pedagogia cristã. E educar na fé para um diálogo. E aí, a nossa campanha da fraternidade, ela traz aí o Pacto Educativo Global. E o que é esse Pacto Educativo Global? O que isso tem a ver comigo? E aí é uma iniciativa do próprio Papa Francisco, em que ele chama todos nós, as famílias, a sociedade, as instituições, para que nós possamos priorizar uma educação humanista e integral. E isso vai alcançar a juventude, a família, as mulheres, vem renovar a economia, a política, né, e nos lembrar do cuidado com a casa comum. Nós fazemos parte de tudo isso que foi, né, construído, que foi gerado, que foi criado por Deus. Nós fazemos parte disso. E aí as formas que a igreja pode fazer isso? De 3 maneiras. Por meio de uma ação pedagógica, né, uma educação que pretende mudar os processos pedagógicos. E isso a gente fala na educação escolar e também fala na educação da fé. Nós, catequistas, nós, agentes pastorais, precisamos mudar nossa forma de evangelizar. Precisamos nos atualizar, precisamos olhar a realidade e olhar a palavra e nos voltar para a palavra, senão a gente se perde. Ter uma ação pastoral, envolver as famílias, envolver a comunidade, fortalecer a pastoral de escuta. E aí é uma grande dúvida que a gente tem, a gente precisa avançar, né? A questão da escuta. Como treinar o meu ouvido para escutar? Nem sempre ouvir é escutar. Isso dá um outro bate-papo, né? Incentivar esse espaço de partilha nos nossos espaços católicos. E uma outra ação que pode ser feita é uma ação institucional. Sair daqui das nossas paredes, da nossa igreja, e buscar um diálogo que envolva as demais instituições que tratam das políticas públicas. Como? Participando dos conselhos. Conselho de Saúde, Conselho de Educação, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, nós precisamos também, como pessoa, como cidadão, ocupar esses espaços que muitas das vezes nós somos polidos, nós não conseguimos chegar, nós não conseguimos nos manifestar, né? E dar voz para quem precisa falar. Então, essa toda a discussão que a campanha da fraternidade desse ano vem trazer. Ela vem dar uma sacudida, né, naquilo que estava ali parado, naquilo que estava acomodado. Se a gente parar para olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver que as nossas escolas, que a nossa educação, ela está muito largada. Que a nossa juventude anda meio perdida, sem projeto de vida. E isso a gente pode começar lá na família, lá que é o berço. O berço de ensinar a viver e conviver, né? Mas a gente tem que mudar muitas práticas pedagógicas, e aí eu deixo para daqui a pouco a gente poder interagir um pouquinho mais com a participação da comunidade, de quem está em casa também assistindo. Você ainda tem um pouquinho de tempo, se quiser abordar mais alguma coisa. Ótimo, perfeito. Quando eu disse ainda há pouco que essa campanha, ela não surgiu do nada, né? Então a gente vem de algumas campanhas que eu vou relembrar aqui. Em 2018, a Igreja do Brasil nos convidou a refletir sobre a superação da violência. De onde será que vem a violência? Nós sabemos que a violência ela marca o mundo desde o início dos tempos. É só a gente olhar a Bíblia, você já vai encontrar violência bem no Gênesis. Se a gente estudar um pouquinho de história, a gente vai encontrar violência. Mas será que a educação não seria uma ferramenta para interagir, para intervir, para modificar esse status social? E aí a gente vem falar, porque já que a gente fala de superação de violência, a gente pensa na educação como uma ferramenta, nós temos que abordar as demais políticas públicas. Porque a educação sozinha, por si só, ela não vai conseguir resolver.
A educação, ela precisa conversar com as outras políticas públicas. A política de saúde, a política de assistência, política de segurança, de habitação, de transporte. Bem no início, quando retornou às aulas esse ano, eu fiquei muito triste com uma situação que eu vi na TV. Aconteceu no terminal de ônibus lá da Constantino, terminal 1, e era uma aluna que, ao atravessar, infelizmente, sofreu um acidente. Ela estava indo para o terminal e naquela travessia da rua sofreu um acidente. Quantos pais, mães que estão aí acompanhando em casa, ou que estão aqui na comunidade, tem a luta do dia a dia para mandar o seu filho para a escola, numa perspectiva de melhorar de vida, de estudar, de ter uma profissão, de ajudar a família, e de repente se vê numa situação como essa. Então a gente encontra ônibus lotados, perigo de assalto dentro dos ônibus, escolas que muitas das vezes falta professores. E quantas mais realidades a gente encontra na educação. Então, muita coisa precisa ser resolvida para que a gente possa ter, de fato, a qualidade da educação. E a gente segue 2020 com uma ética do cuidado, né? O cuidado e acolhimento, eu diria. Inclusive, a campanha da fraternidade esse ano, trazendo a questão do humanismo integral, ela vem falar desse cuidado, desse acolhimento socioemocional. E aí, quem está na educação sabe que nós temos a questão a base nacional comum curricular, que vem trazer justamente as competências socioemocionais. Que, como eu disse na live passada, se você ler a Bíblia inteira, você vai encontrar, mas se você encontrar alguns livros específicos, você vai ver que as competências nada mais são do que as virtudes. As virtudes, né? Então, aí a gente vem com essa ética do cuidado. 2021 a gente tem o diálogo, o compromisso de amor. E 2022 nós trazemos aqui os fundamentos da educação. Então, esse é o histórico que a gente vem fazendo desde 2018 para chegar nessa temática. Muito bom, Renata, essa sua análise, essa sua abordagem, essa sua visão sobre a fraternidade e educação, esse tema que a igreja nos propõe, a igreja no Brasil nos propõe para trabalharmos a campanha da fraternidade e esse período que se iniciou na Quaresma. Agora eu vou passar a fala para o nosso amigo professor Bibiano, que também terá seus 15 minutos para apresentar a sua fala e depois ficará aberto para as perguntas, tanto dos irmãos que estão presentes aqui, quanto dos amigos e dos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Professor Bibiano, agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite, Kelmes, boa noite, Renata. Não vai dar para nós apresentarmos o que nós gostaríamos em termos de fato, apresentar o estudo da campanha da fraternidade. Renato fez um resumo muito bem resumido e creio que aí está a espinha dorsal. E eu pedi licença para o Kelmes para que eu pudesse focar a questão do discernir, porque eu entendo que a questão do discernimento é importante para nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, de nós percebermos como é que nós precisamos olhar essa realidade. Vejam que nas campanhas passadas nós tínhamos o método ver, julgar e agir. Ele foi reformulado pelo Papa Francisco e hoje, ao invés de nós apresentarmos o julgar, nós temos o discernir. Como é que nós vamos fazer, portanto, o discernimento dessa realidade? E aí eu não vou apresentar o que eu tenho como interpretação, mas eu gostaria de trazer alguns elementos do texto base para nos ajudar. E aqui nós temos, podemos passar? Aqui são os critérios para o discernimento. E nós poderíamos visualizar uma pessoa que coloca sobre a mesa feijão e vai catar o feijão, né? Se você pegar esse feijão e do jeito que você comprou, você colocar na panela, você corre o risco de comer uma pedra ou outras coisas piores. Portanto, você precisa fazer uma separação. O que é bom, o que não é bom. O que presta, o que não presta. Porém, nós precisamos utilizar um instrumento para fazer essa separação. E na campanha da fraternidade, e esse discernimento da questão da educação, o grande instrumento que nós temos é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. Nós podemos ter muitos teóricos da educação.
filósofos, escritores, etc., e são bons. E nós utilizamos, inclusive, as suas teorias para que nós possamos fazer uma análise da realidade. Porém, na campanha da fraternidade, que não é a primeira vez que nós temos a temática da educação, nós já vamos para 40 anos e a temática se repete, significa dizer que nós ainda estamos em processo. E ao catar esse feijão, imagine uma pessoa com uma lupa grande, para ela não ser enganada. Essa lupa grande nós poderíamos dizer que justamente ela é a palavra de Deus. E os 200 estudiosos que nos auxiliaram, que auxiliaram a CNBB para produzir esse texto, eles utilizaram a palavra de Deus. E como maior mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. E somente tendo esses dois instrumentos, nós vamos ter condições de transformar essa realidade que nós queremos que seja transformada, como a Renata bem colocou. Nós temos uma sociedade adoecida. E não é de hoje que essa sociedade está adoecida, mas parece que com o advento da pandemia, a coisa piorou. Os critérios, portanto, de discernimento são esses 4 que nós podemos colocar como resumo. A pedagogia libertadora de Jesus, capaz de transformar vidas e circunstâncias. Então vejam, o grande pedagogo, o grande mestre, para que nós possamos transformar vidas e circunstâncias, é Jesus Cristo. Então não tem outro instrumento, é Jesus Cristo. A missão educadora da igreja, exercida através dos tempos e hoje conferidas a nós, discípulos de Jesus do século 21. A missão educadora da igreja, olha só, né? Jesus Cristo, ele convida pessoas que não são letradas, pessoas simples do povo. Confia a essas pessoas uma missão. Missão essa de tal forma que ela causa um impacto tão grande que a partir desse advento de Jesus a história se divide em antes e depois de Jesus Cristo. Antigo e Novo Testamento. Mas eram pessoas simples. Eles beberam da fonte. Portanto, nós somos convidados a fazermos a mesma coisa, beber dessa fonte que é Jesus Cristo. Aí temos a pedagogia cristã, que vê todas as dimensões da pessoa e a insere em contextos sociais amplos. Família, sociedade, comunidade de fé. Vê a pessoa em todas as suas dimensões. Então nós temos uma família. Nós vivemos numa comunidade. Nós fazemos parte de uma sociedade. Mas vejam que tem um ponto que é importantíssimo, que é a família. Se nós tivermos uma família em que as pessoas sejam tratadas com amor, essas pessoas irão reproduzir o amor na sua comunidade. Se nós tivermos uma família que é tratada, que trata os seus filhos, por exemplo, com violência, com depreciações, com palavras que não dignificam, nós vamos ter a reprodução de uma sociedade tal como aquela família ela é cuidada. Eu já fui pai social, eu já morei com crianças de rua e eu posso afirmar como é importante um abraço de uma mãe, um abraço de um pai. Como é importante quando o pai e a mãe se ajoelham com seus filhos e mesmo eles não sendo pessoas perfeitas, eles se colocam diante de Deus e dizem: Senhor, me ajude a amar e a cuidar da minha família. E quando isso não acontece, nós vamos ter crianças que fogem de casa, não porque apenas não é amada, mas às vezes é violentada, estuprada. E aí foi para as aldeias infantis do SOS Brasil, onde eu trabalhei um tempo da minha vida, crianças que diziam: eu fugi de casa por isso, 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 isso. E um deles, que é o João, me ligou ontem, não conseguiu se livrar da droga. Os outros 37 com quem eu convivi, graças a Deus, estão tudo bem. E o João ligou ontem dizendo: tio, eu não consegui. Me ajuda, eu estou na rua. Mas vocês precisariam conhecer a história do João. Eu acredito que se nós, portanto,
aprofundarmos a questão dessa campanha da fraternidade, nós vamos compreender que às vezes nós produzimos aquele tipo de pessoa que eu quero, para que de fato eu possa dizer que eu vivo numa sociedade que é uma sociedade justa, igualitária, com dignidade para todos. E por fim, a educação na fé e para o diálogo, com condições para viver o projeto do reino de Deus. A educação para a fé e para o diálogo. E parece que essa questão do diálogo está muito complicada. Ainda mais quando nós vivemos um tempo, esse tempo agora parece que a coisa está mais acirrada, em que a gente não consegue olhar a pessoa de Jesus Cristo, onde a gente não consegue olhar a questão do magistério da nossa igreja com tantos documentos que nos ajudam a pensar sobre eu enquanto leigo, você enquanto leigo. Mas a gente olha outros critérios para fazer um discernimento que não é pela via da fé, pela via cristã. E aí nós nos separamos. E nessa separação, a gente se divide, a gente se enfraquece. Eu estou no grupo da minha família, em que quando coloca a questão do Lula e do Bolsonaro, é briga, meu amigo, para todo lado. Mas nenhum para dizer assim, bora observar se essas informações são verdadeiras. Mas não, ataca o outro, critica o outro. E não tem tempo para dialogar. Eu estou certo, você está errado. E me parece não, né? A chamada para que nós possamos dialogar é, inclusive, um dos principais objetivos da campanha da fraternidade. Que nós possamos dialogar. E através do diálogo nós podemos nos perceber, nós podemos encontrar caminhos. Eu vou acelerar aqui mais um. Essa escuta da realidade, isso aqui tudo é do texto base, tá, pessoal? E depois já está disponibilizado. A escuta da realidade nos convida a discernir e a tomar posição. Como a Renata falou, né? Nem sempre se eu estou escutando, eu estou ouvindo, né? Qual é a diferença disso, né? Por que o Papa Francisco faz essa troca ao invés de julgar? Agora eu faço o discernir. O discernir tem essas características aqui. Quem escuta de verdade não fica indiferente, toma posição. Eu fico imaginando, portanto, o nosso padre, que quase todos os dias ouve uma confissão. E todos nós temos amigos aqui que são padres, né? Além do pároco que vem de outro lugar, mas... E aí alguns dizem para nós, sem dizer quem é um pecador, mas às vezes coloca pecado, né? Puxa vida, o que eu vou fazer? Porque tal pessoa me colocou essa situação. Ela é uma cristã, ela está dentro da igreja, ela ama a sua família, mas ela está vivendo um momento tão difícil com o marido, porque descobriu que ele atrai. Eu estou colocando um caso que é recente, de uma pessoa que falou isso, pedindo ajuda. Ele, enquanto padre, ele não pode fazer uma ação, digamos, concreta, porque ele está ouvindo e está dando direcionamentos. A questão é que a pessoa que traía era um ministro da palavra e da Eucaristia. Olha só que coisa, meu Deus. Eu estou fazendo olhar para dentro da minha família cristã, que é a minha igreja, que somos nós que estamos aqui. Então eu digo que a sociedade está doente, eu digo que a sociedade... Mas dentro da minha família, eu, enquanto alguém que sou cristão, eu reproduzo sinais que não são de vida, são sinais de morte. Como é que eu quero uma sociedade melhor? Então, isso é apenas para que nós possamos, assim, perceber que nós queremos tanto mudar essa realidade. Ótimo, e é preciso, é necessário. O primeiro espaço para a gente mudar é dentro da nossa família. O discernir é o ponto que nos conduz dos desafios da realidade educativa do Brasil, tomados no seu conjunto, escutar, a propostas plausíveis de superação das suas lacunas e dificuldades. Então a gente faz um avanço um pouco maior, não que seja maior no sentido de depreciar o que é a família, mas no sentido de avançar nas políticas públicas. Se tudo fosse interligado, se nós tivéssemos, por exemplo, que educação é essa que nós temos
hoje, ela contribui para a transformação dessa realidade que nós vivemos? Ou, inclusive, o Ministério da Educação, ele está perdido? As políticas públicas da educação, nas letras, são belíssimas, mas não são empregadas, não são executadas. Vamos avançar um pouquinho mais. Jesus Cristo, está aqui o nosso modelo, mestre e educador. E aí o texto base nos apresenta isso, ele é a primeira e fundamental referência. Então, se nós tivermos alguma dúvida de alguma questão, é só ter isso claro. Jesus Cristo, ele é a nossa referência. Ele atrai pelo seu modo de ensinar. Então, isso serve para todos nós, que somos aqui professores, pai, mãe, serve para todos. Ele atrai pelo seu modo de ensinar. Esse jovem que eu falei para vocês, que é o João, que hoje deve estar com 37 anos, ele com 8 anos de idade começou a usar droga. 8 anos de idade. Mas ele saía de casa porque o café da manhã, o almoço e a janta eram palavras que feriam. E elas não eram só palavras, elas eram acompanhadas de um murro, de um tapa, numa criança de 8 anos. Feita pelo pai, feita pela mãe. Inclusive morava aqui no São José. E esse João, com 8 anos de idade, saiu de casa e foi encontrado lá no centro da cidade. E foi resgatado pela prefeitura e depois foi lá para a Aldeias Infantis SOS Brasil. Mas eu conheço histórias também de quando você que é pai, você que é mãe, entra em casa e o menino corre, dá um abraço, oferece um copo de água, pergunta se o pai não quer um café. Porque aquele pai, aquela mãe, mesmo chegando cansado, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantos problemas, deixa lá para o lado de fora e dá para aquela criança o que ela quer. Atenção, amor, carinho. Agora imagina Jesus. Jesus, ele caminhava margeando pelos rios e aquela multidão seguindo Jesus. Por quê? Eles passavam, inclusive, fome. Não vou ficar com fome, mas eu vou ficar perto de Jesus. Porque Jesus, só voltando àquele slide anterior, ele atraía pelo seu modo de ensinar. Ele atraía, ele pregava, ele falava com autoridade. Mas não aquela autoridade, eu sou pai, você tem que me obedecer, cale a sua boca. Eu sou o professor, eu vou sair, eu quero todo mundo de cabeça baixa, inclinado aqui na cadeira. Eu não quero ninguém levantando a cabeça. Se eu voltar e ver o aluno... Jesus não era esse modelo. A autoridade de Jesus é porque a palavra dele era ele próprio. O testemunho daquilo que ele dava era dele próprio. Não havia incoerência com aquilo que ele falava e aquilo que ele era. Daí a autoridade de Jesus. Uma autoridade que nós precisamos resgatar na figura do pai, na figura da mãe. Meu filho, você tem que ser o menino que fale só a verdade. Tá bom, papai. Bate na porta. Tem alguém aí? Quem é? Ah, é o cara que está vendo cobrar aquela dívida lá do mês passado. Diz que eu não estou. Aí pronto, quebrou toda aquela ideia do menino de que eu tenho que ser verdadeiro, de que eu tenho que ser honesto, de que eu tenho que falar a verdade. Ah, vamos acelerar um pouquinho, né? 10 minutos. Tenho só 2 minutos. Então vamos para frente? Vamos um pouquinho mais para frente, eu quero chegar num ponto. Não, só voltar um pouquinho. Só voltar o último lá, por favor. A educação cristã. Está aqui um dos eixos para o discernimento. Ela tem que ser integral. A Renata, inclusive, já falou isso. O ser humano é relacional, corpóreo, espiritual, único e irrepetível. Todo ser humano tem igual dignidade. Todo ser humano tem igual dignidade. Ele pode morar na periferia, ele pode ser um indígena que não tem as mesmas tecnologias que a gente tem, às vezes é só o chão, mas ele tem a mesma dignidade de qualquer um outro aluno. A minha família pode não ter tantas condições,
como a do meu vizinho, que eu gostaria que tivesse. Mas os meus filhos têm a mesma dignidade daquele que também, que hoje não tem condições, daquele que tem. E a educação, ela é para ser exercida no sentido de atingir o ser humano no trabalho. Não é só para ser um bom profissional e ganhar bem, mas a educação é em todas as dimensões, inclusive a espiritual. E aí eu acelero, porque eu sei que o tempo já foi. Começar na família. Está aqui o começo. Começo é a família. É lá que aprendemos a viver, a conviver. A família é a escola das virtudes, lugar privilegiado para crescer em sabedoria e graça. É nela que se dá o necessário convívio de gerações. Beleza. Ser para todos. Educação é um direito universal e inalienável e, consequentemente, dever do Estado. E aí quero só encerrar trazendo alguns pontos. Eu já fui vereador, já fui secretário adjunto por pouco tempo, deixei o governo sair por uma série de razões, mas eu trago alguns dados que eu gostaria de deixar como testemunho. E na época que eu estava, eu era proibido de falar sobre eles, né? E, enfim, por isso eu resolvi sair. Mas 5.600 professores, todos os anos, uma média de 5.600 professores, pedem licença para fazer tratamento de saúde. Desses, cerca de 1.600 é para tratamento de depressão. E aí quando você vai ver no relatório por quais razões a pessoa adoeceu, ela coloca que a maioria é porque ela está em condição de trabalho que não favorece o seu exercício laboral. É muita pressão, né? Quem é professor aqui sabe o que é você ter 10 turmas de aluno, quase 600 você tem que corrigir prova, conta aqui atrás, enfim. Muitos saem por depressão. Mas dentro desse número tem uma média de 1.700 alunos, isso é dado de 2018, tá bom? Eu não tenho dados atualizados, eu tenho dado da época que eu estive lá. 1.700 alunos, eles são abandonados pela família. São matriculados e pronto, está lá matriculado. O responsável, que às vezes nem é o pai nem a mãe, ele aparece no final do ano letivo, só para saber se o aluno passou ou não passou. Está lá matriculado, mas não tem acompanhamento nenhum. Desse total de quase 600 mil alunos, nós encontramos casos, acho que 170, depois eu atualizo aqui se eu estiver errado, algo em torno de 170 casos de meninos que eram abusados sexualmente. Casos de tráfico humano, 6 casos de tráfico humano naquela época. Casos de alunos que tentaram cometer suicídio dentro da escola. Algo em torno de 66 casos. Fora aqueles que a gente acompanhou fora do ambiente de escola. Mas aí tem tantos outros casos. Eu trago um pouco esse referencial de números, de dados, para dizer que essa sociedade adoecida, ela está dentro da sala de aula. Isso sem colocar casos absurdos de pais e de mães com histórico de violência contra os seus filhos. Então esse quadro todo, nós queremos que ele também possa ser modificado. Nós queremos que ele possa ser melhorado no sentido de não ter mais tantas crianças violentadas, tantos professores adoecendo, né, e a negligência do Estado. 95% de crianças foram acompanhadas em grupos de WhatsApp, porque a tecnologia que a SEDUC tem, que a CEMED tem, não chegou. A cada 10 escolas, chegava apenas para uma escola. E os professores davam seu jeito de criar grupos de WhatsApp no seu celular para poder mandar material para o aluno. E às vezes alguns alunos só podiam acessar aquele material à noite, quando o pai chegava do trabalho, porque o aluno não tinha um aparelho celular. É um pouco esse quadro que a gente tem, mas que nós temos a esperança de que ele pode ser modificado. Se na primeira campanha da Fraternidade, em 1982, nós não conseguimos fazer isso, é porque a missão é para além do professor, para além da professora, para além do pai, para além da mãe. É uma missão de todos nós.
E eu acredito que é possível se nós nos comprometermos em mudar pelo menos a realidade lá da minha pequena família. Se eu tiver a ideia de que eu, enquanto educador, preciso mirar e olhar Jesus Cristo. E Ele pode me ajudar a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a ser um bom educador, a ser uma boa educadora. Imagina isso multiplicado também para os professores, para as professoras. Enfim, eu peço desculpa porque não dá para tratar tudo, mas entendi que poderia ajudar a trazer esses elementos para esse momento dessa mesa. Muito obrigado. Muito bom, professor Bibiano, Renata. Já está aberto para as perguntas. Enquanto os colegas elaboram aí as suas perguntas, a Silvia está colhendo. Que todos tenham vida plenamente. Permitem quem responde primeiro, mas é para os dois. Eu vim para que Nós todos temos, tenham foi falado sobre a vida. sociedade adoecida, né? E nós Que tivemos todos já tenham algum tempo atrás, em São Paulo, um grupo de jovens de classe média, né, mataram um mendigo, né? E quando foram à delegacia, disseram que era apenas uma brincadeira. Era apenas uma brincadeira. E alguns anos atrás, queimaram em Brasília aquele índio, né? Um índio também foi queimado, algum tempo atrás. E também uma brincadeira, né? Pensava que era uma brincadeira queimar pessoas. Então, a minha pergunta é: Jesus, a campanha da fraternidade, ela vem novamente resgatar o que Jesus e o que nós cristãos sempre pregamos, que é o valor à vida acima de tudo. Quem errou, onde está o erro? Nessa geração adoecida, de jovens adoecidos, de homens e mulheres adoecidas. Está na família, está na escola, ou até mesmo na igreja, porque a igreja ela tem uma certa parcela de formação de cidadãos. Quando você entra na catequese, a Renata, que é uma catequista, já que tem uma longa história, ali você aprende valores cristãos, né? E grande parte dessa sociedade adormecida, desses jovens, vamos se dizer assim, passaram por catequese. Onde está o ponto central? Porque esse valor à vida ele não foi tão resgatado assim, a tal ponto desse jovem, dessa criança crescer e se tornar, ter esse tipo de atitude. Tem um pensamento que Papa Francisco, inclusive, ele utiliza dizendo que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, né? Então imagina, se a gente ficar pensando assim, né? Mas quem é o culpado, né? O culpado por conta da morte de alguém, uma pessoa inocente, né? Um índio, um indígena, um mendigo, cometido por pessoas de classe média alta, né? E que depois muitos deles foram inocentados, inclusive, né? Sim. Então nós temos um sistema de Estado, temos um Estado que ele também, ele comete os seus absurdos, né? Quer dizer, se fosse um pobre, já estaria preso na cadeia, na penitenciária, mas o próprio Estado, que a gente fala Estado é o sistema de poder, né? É governo, é judiciário, etc. E diz, não, esse aqui ele era rico, ele está perdoado. Mas a questão é que, para que isso não aconteça, talvez todos nós tenhamos uma parcela de culpa, é isso que eu quero dizer. Quando o Papa Francisco ele faz a referência desse pensamento que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira, todos nós temos uma contribuição, inclusive para corrigir. Se está errado, se nós não aceitamos a violência, não nos cabe o direito de ficar olhando como se tivesse uma paisagem, um quadro na minha frente que eu não posso fazer nada. Nós podemos nos indignar, nós podemos nos manifestar,
nós podemos produzir um texto, nós podemos fazer alguma coisa que esteja dentro da minha linha de alcance para que eu faça. Se não dá para mim ir lá em Brasília protestar, mas eu posso fazer, sei lá, um encontro como esse aqui, alguma coisa nós podemos fazer, no sentido de dizer assim, eu não aceito esses sinais de morte. Eu não aceito esses sinais de morte. Para que ele não se perpetue e para que Deus me livre que uma das vítimas seja alguém que eu amo, da minha família, eu preciso agir. Porque às vezes quando não é com a minha família, tá tudo bem, é alguém que é lá fora. Mas quando é com a nossa família, aí já é tarde demais, né? Porque já aconteceu o fato. E que isso nunca aconteça com a família de ninguém aqui, e nem daqueles que estão nos assistindo, e nem em lugar algum do mundo, que não acha essas injustiças, mas que nós entendamos que para haver o compromisso, tem que ser de todos. Para educar uma criança, uma aldeia inteira. Para mudar a realidade, todos nós juntos. Renata, você quer fazer algum comentário? Porque a gente tem mais perguntas ali. Vamos para as perguntas, que eu quero ver a interação do povo que está aí, que chegou cedo, né? Já guardou seu lugar, já fiquei sabendo. Temos a dona Glaí, que ela faz parte do dízimo. Dona Glaí, é com a senhora. A equipe pedagógica propôs alguma formação nesse sentido para os professores trabalharem na sala de aula, inserindo esse tema da campanha da fraternidade? Porque os professores têm que saber disso, né? Posso iniciar? Realmente, não diretamente sobre a campanha da fraternidade, não é abordado dessa forma dentro das escolas, mas já existe sim orientação para que aconteçam formações, assim como a gente pensa em desenvolver um ser humano integral, que também é o que está preconizado na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, todos os documentos, aí vem até chegar a Base Nacional Comum Curricular, que é de 2018. Então, a gente vem trazendo aí uma série de questões que nós chamamos de competências socioemocionais e habilidades para desenvolver nos estudantes. Mas eu entendo que para o professor desenvolver no estudante, primeiro ele tem que ter desenvolvido isso nele mesmo. Veja bem que um desses pontos do documento fala da questão do projeto de vida do estudante. Está sendo muito falado, vocês devem ter visto nas campanhas que está passando na TV, né? Projeto de vida. Eu juro para vocês que quando passa aquela campanha, né? Projeto de vida do ensino médio, aquela, né? Aquela música, eu me arrepio todinho. Porque eu fico pensando como é que isso vai se materializar dentro da escola. Não é longe, a gente chega com algum professor e pergunta dele qual é o seu projeto de vida. Nem o professor que já está lá pelos seus 30, 40 anos tem projeto de vida. Por um acidente, por um acaso, muitas das vezes ele chegou ali. Ser professor não fazia parte do seu projeto de vida. E por aí você imagina quantas outras competências e habilidades aquela pessoa não teve desenvolvida. E aí eu falo da dívida que nós temos na formação humana, na formação que veio lá da família, da formação que faltou muitas das vezes na catequese, que assim como esse professor trouxe as regras secas, né, e jogou lá na sala de aula, também nós encontramos às vezes na igreja. Aproveitando que eu sou catequista e assessora da catequese, puxa a orelha dos catequistas. Muitas das vezes a nossa catequese é seca. É pegar a palavra de Deus e empurrar com ela abaixo. Me desculpe a expressão. E aonde fica o escutar? E onde fica o acolher? Para depois desenvolver a fé. A catequese é uma educação da fé, mas os catequistas desenvolvem a fé. E na escola não é diferente. Com os estudantes, eu não vou depositar no estudante, mas eu vou desenvolver nele habilidades que ele já tem. Muitas das vezes os professores não têm. Então, eu posso dizer que na situação que eu atuo, também dentro da educação, existem sim projetos em andamento nesse sentido. E mais uma vez eu vou dizer, como eu disse para o Kelvin naquele dia, depende do poder da caneta. Porque muitas das vezes nós escrevemos, propomos, e quando nós vamos apresentar para quem tem o poder da caneta, aquela pessoa veta o projeto, empurra numa gaveta e diz, não, isso aqui não interessa para a educação. Eu vou fazer o que é o pedagógico. E aí o professor deixa de receber formação e deixa de contribuir para o desenvolvimento do seu aluno. Então passa muito pela gestão, mas eu diria mais pelos gestores que estão na frente da educação. E isso em todos os âmbitos. Vem desde federal, estadual e municipal. Né? Não é só de um ou de outro. Infelizmente, é uma mentalidade que ainda está muito impregnada na nossa sociedade. Muito difícil de mudar.
Muito bom. Quer fazer um comentário, professor Bibiano? Para colocar, inclusive, que nesses dados que nós apresentamos, para que ele pudesse ser modificado, mudado, era necessário ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Foi aprovado, passou a ser lei, mas até hoje não é implementado. E aí cria os núcleos, né? Psicossocial, né? Que tem a participação de psicólogos e assistentes sociais, mas acaba que você tem uns 10 profissionais para 36 mil servidores da educação do Estado, 16 mil do município, estadual e rede pública municipal aqui no estado do Amazonas, e o quadro é esse, de doença, né? E, como a Renata colocou, tem professores que de fato são vocacionados e que ele faz do pincel um show, porque ele gosta daquilo, mas tem alguns amigos que vão se arrastando para a sala de aula, né? Que pega um livro, coloca para o menino e vai embora. Aí pronto, aí pega fogo, né? Como é que se diz? Pega fogo no parquinho, né? Depois ele volta, grita e tal, mas que ele não está preparado, não era a vocação dele. Então tem muita coisa que pode ser modificada a partir do olhar para essa realidade e da cobrança da sociedade, porque não havendo cobrança, o governo fica tranquilo, numa boa, ninguém está reclamando, está tudo bem, né? Então, talvez como um dos indicativos seria esse fato que está acontecendo na Presidente Figueiredo. Nós fomos lá em Presidente Figueiredo e terminamos um momento como esse e os pais disseram, nós vamos acompanhar a estrutura física das escolas e ver como é que os professores estão ensinando. Tomaram essas duas decisões, dentre várias outras, né? E aí quando você começa a perceber como é que seu filho está sendo cuidado, se tem merenda, né? Se está em condições salubres onde ele estuda, professor, enfim, aí as coisas vão acontecendo. Mas se ninguém fala nada, está tudo bem, e vai passando o governo, e as letras vão ficando mortas, só no papel. Muito bom, muito bom. Eu tenho duas perguntas aqui, elas foram destinadas especificamente, uma para você e outra para a Renata. Vamos dar a vez à Renata. Renata, estão perguntando aqui, quando se fala de pedagogia de Jesus, o que podemos trazer de concreto para o trabalho na catequese com nossos jovens e pastorais? Perfeito. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela pedagogia de Jesus. Eu, como catequista, busco levar isso no meu dia a dia do meu trabalho na catequese, que aí, se eu for contar naquela live passada, eu errei, viu? Eu já tenho 20 anos de catequese. Parece que foi um dia desse, né? Que eu comecei a ser catequista, eu já tenho 20 anos de catequista. E nesse tempo, eu encontrei muitos jovens, eu vejo que tem alguns aqui acompanhando, mas tem outros que me marcaram profundamente. Foi justamente aqueles que mais precisaram. Aqueles que, por um acaso, demonstraram algum comportamento, alguma atitude que preocupou os pais, e os pais disseram assim, eu não sei o que eu vou fazer. Por exemplo, na adolescência, ultimamente, né, com esse advento da tecnologia, fazer fotos em situações bem delicadas e colocar no seu status do WhatsApp. Mas são jovens daqui, ó, dessa redondeza. Como disse aqui agora há pouco o Bibiano, né, da questão do ministro que ele trouxe, são jovens que estão nas nossas pastorais, nossos grupos, nossos movimentos, se preparando para sacramento. O que a Renata pode fazer? A Renata podia pegar a escritura e dizer, vamos julgar, vamos atirar pedra. Mas aí a Renata olhou para o ensinamento, para o mestre Jesus e disse, o que Jesus ia fazer? Jesus ia sentar, Jesus ia dizer, venha cá, eu vou te ouvir, o que está acontecendo? E nessa conversa com o adolescente, com a criança, com o jovem, a gente descobre muita coisa. A gente tem que ter um ouvido muito treinado, muito sensível, para ouvir aquilo que realmente a gente precisa. E a partir dali dizer o que eu vou fazer. Eu já cheguei a ponto de, numa dessas conversas com uma das adolescentes, me comprometi. Depois do que ela tinha feito, e aí eu conversei com ela, eu orientei, e aí eu vou trazer o meu lado de assistente social para cá, porque eu também não vou deixar de fazer, e eu disse, você sabia que o que você fez poderia ser enquadrado nisso, nisso e nisso, você poderia ser responsabilizada, você sabia que você podia colocar sua mãe numa situação bem difícil. O que a gente vai fazer a partir de agora? Ela traçou o compromisso dela, e eu tracei o compromisso com essa mãe. Mãe, quando essa moça vier para cá, não se preocupe, que eu estou de olho nela, vou cuidar dessa moça.
Gente, passei quase aí uns 2 anos cuidando dessa moça, para que a coisa não saísse do trilho. Eu fiz uma educação que é a educação que Jesus quer. A de ouvir, a de acolher, de orientar e também mostrar. Aqui não foi legal, aqui não foi certo, mas a gente pode fazer diferente. O que eu posso fazer para te ajudar? E eu digo com muita alegria, porque quando eu olho, esse foi um caso. Mas como ela, muitos outros casos de meninas e meninas que passaram por mim, e hoje em dia eu olho e são professores, estão estudando outros cursos, são catequistas, estão aí na comunidade, dando frutos e orientando outros jovens para não fazer aquilo que por um caso lá atrás um dia eles erraram. Então, a pedagogia de Jesus é essa. É de ouvir, é de acolher, é de escutar, é de orientar. Muitas das vezes, dá até a casa da gente. Como a minha casa, muitas das vezes, de acolher o jovem. Por um momento ou por outro, que passou por mim e precisava de colo. Só precisava de colo. E é isso que o catequista faz. Não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mas é acolher e orientar. Porque é isso que Jesus faz. Ele fez isso com a mulher da passagem bíblica que a gente, esse que a gente fala aqui no texto da campanha da fraternidade. E ela gostou tanto, assim como a multidão gostou tanto, que andava do lado de Jesus. E é assim. Esse é o gesto concreto que a gente pode fazer pelos nossos catequizandos dentro da comunidade. Muito bom. Viviano, essa é direcionada a você. Colega ou a colega, ele não se identificou, mas ele quer saber, ou ela quer saber, esse tema da campanha da fraternidade de 2022 já foi trabalhado anos atrás. Diante dos atuais acontecimentos, quais os maiores desafios da Arquidiocese de Manaus para vivenciar e trabalhar o tema? A pergunta dela é bem profunda, né? Profunda. Mas primeiro dizer que eu achava que a Renata tivesse 20 anos de idade. Mas 20 anos é só de catequista, Só de catequista. né? Que bom. Nós estamos, então, diante de uma situação... A pergunta, ela é muito profunda, né? Parabéns para quem fez a pergunta, porque ela chama a atenção de todos nós. A Arquidiocese, ela não é o Dom Leonardo, não é os bispos auxiliares, não são os nossos queridos padres, as freiras. Somos nós, os leigos e as leigas que estamos aqui. Então, talvez um primeiro desafio seja esse, de nós termos esse entendimento, né? Que a campanha não é só para o período da Quaresma, ela não se encerra na Páscoa. Ele é o ponto alto, mas ela se estende durante todo o ano. Então tem muita coisa que nós podemos fazer. Entendo também que eu tive numa comunidade e nós fizemos a apresentação, não foi eu não tive a oportunidade de ir nessa comunidade, foi um outro amigo nosso, Francisco. E depois que ele terminou a apresentação, o pároco daquela comunidade disse assim, mais uma campanha, né? Essa aqui é a terceira, né? Não vai dar em nada. E o pessoal que estava lá sentado, eles ficaram incomodados, né? Então o que eu quero dizer, na verdade, é que aquela máxima do Papa Francisco, né? Para educar uma criança, é preciso a aldeia inteira. Para que a campanha da fraternidade chegue ao seu fim, atinja o seu objetivo, é necessário que toda a arquidiocese abrace a causa. E que é uma causa que é a causa de Jesus, né? É a causa de Jesus. A igreja, ela está nessa dimensão da educação desde a época em que Jesus chamou os primeiros. Porque ele chamou para si, conviveu com eles, falou a palavra, orientou, educou, se tornou o grande mestre. E era chamado de mestre tanto por aqueles que o seguiam, como também pelos seus opositores, por aqueles que perseguiam. Mesmo aqueles que eram seus discípulos e aqueles que eram seus perseguidores, tratavam Jesus como mestre. Então acredito que, por uma dimensão mais profunda, talvez sejamos, assim, cada um de nós podemos beber da fonte. Inclusive no discernimento nos pede que nós possamos orar, aliás, ler a palavra de Deus como fonte, mas também rezar essa palavra. Porque não é só para estudar como um historiador faz, né? Nós precisamos entrar nessa dimensão que é a dimensão mística, que é a dimensão da fé.
Assim, acredito que um após um, né? Aos poucos nós seremos não apenas um, seremos uma multidão. Queira Deus que nós consigamos, enquanto Arquidiocese de Manaus, alcançar esse feito, de todos nós nos sentirmos motivados por esse Jesus, por essa proposta da campanha da fraternidade, e nós percebermos que a educação é o caminho. A educação é um caminho de transformação, a tal ponto que nós vamos encontrar num dos textos, do texto base, em que diz que a dimensão maior, o fim último dessa campanha é a salvação. Aí a gente ficou, mas como salvação? É porque se eu sou educado a amar o meu irmão, a perdoar o meu irmão, a dividir o que eu tenho com quem não tem, a ser uma pessoa que não vou julgar o outro para condená-lo, pegando pedras na mão para atacar e matar esse meu irmão. Se eu sou chamado a ser uma pessoa que respeito o que é diferente, se eu sou chamado a ser uma pessoa dócil, eu tenho elementos que me ajudam a ser um bom cristão. E a educação me propicia isso. É claro que a salvação não é o acúmulo de tarefas e nem muito menos o número de Pai Nossos e Ave Marias que eu rezo. É uma graça de Deus, né? Ninguém tem capacidade humana e nem sobrenatural de dizer assim, eu vou ser salvo. Mas a gente afirma que um dos caminhos da campanha da fraternidade é dizer que a educação ela nos dá essa condição de pensar essa dimensão da salvação. O mundo está em guerra, né? Guerra propriamente declarada e a guerra velada. O que falta para a gente, então, para que haja paz, para que haja amor? É uma educação. Assim como os antepassados eram educados quando não tinha a dinâmica da escrita, né? Era feito oralmente. Então a menina ouvia, o menino ouvia, mas ele via o pai e a mãe, como eles atuavam, né? Inclusive os governos. Enfim, é um sonho. Acho que também é um sonho, uma utopia. Pode ser uma utopia, mas nós podemos colaborar com um pouco que nós temos para que um dia esse sonho, essa utopia se torne uma realidade. De um mundo de justiça, um mundo de paz, através da educação. Muito bom, Bibiano, Renata. Nós temos mais duas perguntas aqui, dos nossos ouvintes aqui e dos nossos presentes, que elas se assemelham muito, né? Mas tem uma que fala sobre a questão da pandemia. O texto da campanha da fraternidade ele toca essa questão da pandemia, né? Como sermos pós-pandemia, né? Então, a pergunta que se colocaram aqui para vocês é: como o agente pastoral pode colocar em prática a campanha da fraternidade em sua comunidade, principalmente entre os jovens, vou destacar bem, principalmente entre os jovens que tanto esfriaram seu coração nesta pandemia? Eu estou frisando entre os jovens, porque ele colocou aqui, mas se estende para todos nós, né? A pandemia, a gente sabe que nos afetou psicologicamente, a nossa fé também, né? E eu queria que vocês dois, Renata e Bibiano, se colocassem sobre essa questão. Veja bem, a campanha da fraternidade, ela traz um ponto, que é a questão do humanismo integral. Fala muito de humanizar as relações. A pandemia, ela fez o contrário. Ela desumanizou as relações. Nós passamos a nos afastar e, no primeiro momento, veio aquela palavra do distanciamento social, isolamento social. E aquele isolamento social, de fato, a gente colocou tanto em prática que a gente esfriou as relações. Dentro de casa, quanto não aumentou o número de discussões entre os casais, que veio gerar os divórcios. O quanto não aumentou a intolerância na relação de pais e filhos, que passaram a ter que conviver ainda muito mais juntos. E aí mostrou um lado nosso desumano. Muitas das vezes cruel. Somente quando veio a dor, quando veio a perda, quando veio a morte, foi que acendeu uma lâmpada
e disse: espera aí, realmente eu tenho que viver o dia de hoje como se ele fosse o último. Realmente eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, mas tem que ser hoje, não é para amanhã. E nós começamos a cultivar pequenos e belos gestos de amor. Agora que nós estamos num momento que podemos nos espalhar um pouquinho mais, ao mesmo tempo também nos juntar, como agora, é preciso ampliar esses gestos de amor, de humanidade. E nas relações com os jovens não pode ser diferente. Amanhã nós vamos ter um encontro aqui com uma juventude, os adolescentes que se preparam para o sacramento da Eucaristia. É momento de fazer experiências. É momento de conviver e não de informar. A pandemia, ela trouxe uma palavra também chamada infodemia, que é a epidemia da informação. A informação, ela é superficial. E muitas das vezes ela vem de uma forma falsa, né? As fake news. Então nós temos que remar ao contrário agora. Em vez de informar, eu devo formar de modo integral. Se eu parei de fazer isso, eu tenho que retomar. E aí é que eu vou trazer as experiências. É o contato, é na convivência, é na troca, é errando e acertando, é que a gente vai fazer isso. Né? Saindo um pouquinho aí das redes sociais e também, ao estar nas redes sociais, humanizá-las. Né? Porque elas têm que estar a nosso serviço e não trazendo desserviço para a sociedade. Eu não tenho quase nada para falar, a Renata descreveu de forma perfeita, né? Mas eu queria só destacar que essa pandemia, ela revelou abismos profundos entre nós. Nós, inclusive cristãos. Abismos profundos. Porque ela tocou a nossa sensibilidade de tal forma que ou a gente ficou com medo, enfim, nós não queríamos o que está aí. Mas alguns se convenceram de que soluções para resolver esse problema foram apresentados, inclusive por governos, e a gente absorveu aquilo como se aquilo fosse uma tábua de salvação. As informações. Não, basta você tomar cloroquina, basta você, enfim. E aí muita gente, então eu vou tomar cloroquina. Outros diziam, não tem que se vacinar, porque na vacina vem um chip, e esse chip vai fazer um rastreamento da sua genética e aonde você estiver, enfim, coisas absurdas. E outros ainda diziam, não é para vacinar não. Olha, se vacinar, daqui a tantos anos vai haver uma mutação genética. Você vai ficar todo defeituoso. E pessoas acreditando nessas informações. Olha o mal que isso fez. Nós só tivemos uma redução, por exemplo, dos casos do Covid, depois que começamos, isso são dados, a gente precisa colocar os dados, depois que foi feita a campanha de vacinação. Então, talvez não, com certeza, esse momento de pandemia, a pergunta é para os jovens o que fazer, né? Nos traz essa responsabilidade de nós não apenas termos informação, porque informação você tem em qualquer lugar, mas nós temos o cuidado de fazer o discernimento, que inclusive é uma das vertentes da campanha da fraternidade. O que é verdade e o que não é verdade. Porque às vezes a pessoa lhe traz uma informação, se você não tiver o cuidado de checar para saber se aquilo é verdadeiro ou não, às vezes você até pede o divórcio da esposa. Ou a esposa pede o divórcio do marido. Eu vi o teu marido em tal canto. É verdade, tá. E às vezes quem te passou essa informação é a pretendente para ficar com o teu marido. Eu estou colocando aqui coisas que eu já vi acontecer. Quanto mais numa questão de governo, que as pessoas querem, a questão do poder, que às vezes não é nem para servir ao povo, é para servir a si próprio e seu grupo. E aí passa um monte de informações desencontradas. Portanto, jovens, vocês terem esse cuidado de checar as informações.
elas estão tão evidenciadas que tem até uma lei que penaliza as pessoas que divulgarem, produzirem e divulgarem informações falsas. Inclusive levando para a cadeia, porque o negócio não está fácil. Transformar essa questão da doença numa questão ideológica, política, e muitos embarcaram nessa, negando até a questão da fraternidade com o seu próximo. Eu acredito mais na fala de um ente do Estado do que na minha igreja, que me dá orientações e que me dá, inclusive, um monte de subsídios para eu não ser mais uma vítima do sistema. Então, que vocês não sejam uma vítima do sistema. Muito bom, Bebiano. Renata, nós temos aqui uma última pergunta para encerrarmos devido ao nosso horário, né? A gente sabe que Manaus está violenta, ainda mais. E eu vou lá para Santa Etelvina, Pedro Barreiro. E o meu amigo ainda vai para Santa Etelvina, próximo de Itacoatiara. Mas vamos lá. O nosso amigo aqui, ou nossa amiga, está parabenizando vocês pelo excelente debate, explanação sobre a campanha da fraternidade, tirando dúvidas, né, e respondendo de forma bem clara e sucinta. E ele ou ela quer saber. Nós passamos por muitas mazelas e é hora de educadores que somos se unirem ao apelo cristão para reivindicarmos melhorias nas condições ideais, nas casas, nas escolas e nas igrejas. Como agir? Está focando muito a questão do agir. Um dos caminhos que a própria campanha da fraternidade propõe é que nós possamos criar para essa questão específica a pastoral da educação, né? Nós não temos a pastoral da educação ainda na nossa arquidiocese. Já foi conversado com muitos professores que são católicos, né? A proposta de nós sentarmos e conversarmos com o Dom Leonardo, conversar com a equipe executiva, a equipe de organização da campanha da fraternidade, para nós vermos a viabilidade de termos uma pastoral da educação. Porque a pastoral da educação, ela bem constituída, esses pontos que foram elencados aqui, você, enquanto alguém que é consciente, pertencente a um grupo, que é uma pastoral, então não é qualquer grupo, né? Não é o sindicato, que especificamente é a questão trabalhista, mas é para além da questão trabalhista. É isso que eu entendi aqui no grupo. E aí uma pastoral da educação seria um grande desafio para quem sabe até uma das metas que nós podemos nos colocar como desafio para alcançar seria criar a pastoral da educação. Perfeito. E existe um versículo no Antigo Testamento que ele diz assim: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, quando se tratar da minha casa, eu tenho que, depois de discernir o que é certo e o que é errado, eu me posicionar. A quem eu vou servir dentro da minha casa? E a palavra de Deus diz: eu vou servir ao Senhor. E aí vem tudo mais o que está lá escrito na palavra de Deus. E aquilo é que eu vou colocar em prática. Eu, enquanto cidadão, vou me posicionar do lado daquilo que é correto. Às vezes acontece que quando nós estamos tendo uma leve sensação, uma ilusão de poder, nós esquecemos o que é correto e nos posicionamos do outro lado. E aí, é aquilo que você trouxe, aquele exemplo dos jovens, né, lá em São Paulo, que queimaram os indígenas. Se nós pensarmos, os políticos um dia também passaram por um banco de escola. Provavelmente passaram pela catequese ou tiveram lá o ensino dominical, não sei como é que chama lá em outras igrejas, né? E por que não colocaram em prática? Talvez até tenham discernido, mas na hora de se posicionar, escolheram o outro lado. Então, eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cidadão, enquanto profissional, eu preciso me posicionar. Dependendo da área que eu sou, se eu sou educador, se eu sou professor, no meu caso, que eu sou assistente social, eu tenho os meus conselhos, eu tenho os sindicatos, eu preciso me posicionar. Acontece que muitas das vezes nós não queremos nos unir para lutar, para falar. Nós nos dividimos e enfraquecemos. E é essa consciência, essa noção de pertencimento é que a gente precisa resgatar. E isso que quem vai trazer é a educação, é o diálogo. De outro modo, nós não vamos conseguir fazer isso.
Muito bom, Renata. Gostei da ideia da pastoral da educação. Eu, como professor, como educador, já estou me colocando na linha de frente, viu? Estamos chegando no nosso bate-papo final sobre a formação, campanha da fraternidade e educação 2022. Antes de concluirmos, eu queria que a Renata deixasse uma mensagem final para os nossos amigos que estão aqui presentes e os nossos amigos que estão também nos assistindo pelas redes sociais da nossa paróquia, YouTube e Facebook. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Que foi uma ideia que a gente já amadureceu, né? Da parte daquela live que tivemos. Agradecer e parabenizar a paróquia e a comunidade, porque se organizou para fazer esse momento, para tirar esse tempo para reflexão, para que essa campanha não seja apenas mais uma, que não vai dar em nada, mas que ela, de fato, leve alguma transformação na sua vida, na prática, lá na sua casa. Se você ouviu alguma coisa daqui que lhe tocou e você diz, hoje eu vou colocar em prática na minha família. A gente falou aqui da educação tradicional, da educação que não é só do autoritarismo, mas é uma educação que leva disciplina, mas que também leva amor. Então, se a gente conseguir, a partir de hoje, fazer pequenas mudanças na nossa casa, que é a nossa igreja doméstica, nós estaremos dando grandes passos. Se eu cuidar primeiro daquele que está na minha casa, dos meus filhos, dos meus netos, do meu cônjuge, quem quer que seja, eu consigo tratá-lo com afeto, com respeito, eu consigo trazer valores éticos e morais que vão beneficiar a todos, eu já estou fazendo alguma coisa. E a partir daí, nos unir, porque sozinho nós não vamos fazer nada. Mas se eu apoio, se eu colaboro com a atividade pastoral, comunitária, se eu entro nos sindicatos, se eu, enquanto classe, eu luto, se eu participo dos conselhos, se eu estou lá cutucando as políticas públicas, eu também estou fazendo a minha parte. Então, que a gente não fique parado, procure ter conhecimento do texto base, tem muita live por aí, tem muito material na internet, procure dialogar com os agentes pastorais e vamos fazer essa campanha da fraternidade render bastante aí esse ano de 2022. Muito bom, Renata. Professor Bibiano, agora é com você. Primeiro, agradecer e parabenizar, né, esse evento, que é um grande evento, e que ele possa servir como motivador para tantas outras áreas missionárias. Pensando uma mensagem, eu não pensei outra coisa a não ser, às vezes, as nossas angústias, o nosso sentimento, às vezes, de não sermos capazes de fazer essa mudança, porque, às vezes, a gente não se sente preparado. Ou porque a gente percebe que não há uma organização para acolher pessoas de boa vontade que queiram fazer essa mudança. Eu venho de uma realidade passando por um período difícil para saber o que eu queria da minha vida. Fui pai social, morei com menino de rua e eles me ensinaram mais do que meus professores. Porque enquanto eu tinha teorias de doutores, eles me ensinavam com a dor deles. Pensei em ser padre, entrei para o seminário. Passei um período da minha vida como seminarista, fui para um outro país. Depois eu pensei, puxa, mas eu posso ser um cristão, eu posso continuar amando esse Jesus, mas casado. Então, resolvi casar. E depois de casado, antes de casar, aliás, eu disse, agora eu preciso trabalhar, meu Deus. O que eu vou fazer na minha vida para ganhar dinheiro? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de educar. Então, vou ser professor. E eu me encontrei no campo da educação. E quando eu me encontrei no campo da educação, outros problemas. Não é aquilo que eu esperava que fosse. Péssimo salário, escolas que eu trabalhei, teto caído na nossa cabeça. E aí organizamos pequenos movimentos. E aí entrei para o sindicato. Depois percebi que o sindicato também não era aquilo que eu pensava. Os movimentos não eram aquilo que eu pensava. Mas por que eu quero a perfeição se eu não sou perfeito? Então eu não posso exigir perfeições se eu não sou perfeito. Eu não posso querer mudança se eu só critico. Eu não posso querer que essas mudanças sejam significativas se eu não tenho a coragem de entrar lá dentro e viver aquelas dimensões, mesmo conflituosas. Então acredito que em todos esses espaços
seja a família, seja no meu trabalho, seja no sindicato, seja na pastoral, não vai haver perfeição, porque são feitos e constituídos por pessoas imperfeitas, assim como eu também sou. Mas eu posso buscar melhoria, eu posso buscar, pelo menos, uma dimensão daquilo que eu estou buscando, se eu for pelo caminho de Jesus. Se eu for por essa dimensão chamada Jesus Cristo. Ele vai me ajudar a enxergar as minhas mazelas, as minhas fraquezas, e vai me ajudar, inclusive, a ajudar os meus amigos. E aonde eu não me sentir bem, eu não sou obrigado a ficar. Eu posso bater as sandálias dos meus pés e posso me retirar. Porque não vai faltar espaço de pessoas querendo viver o sonho que você vive. De um mundo de justiça, um mundo de paz. Porque tenho certeza que mesmo que eu negue a fé... Resultado principal. Opa, tem um que falar. Mesmo que eu negue a fé, mesmo que eu me declare ateu, mas eu não posso negar a dimensão da existência. E mesmo eu tenho amigos que são professores, são ateus, e a gente discute isso. E no final eles dizem: ah, tu está quase me convencendo. Mas não é quase convencendo, é que todos nós estamos buscando sentido para a vida. E o campo da educação, ele provou em outros países que é possível construir um mundo melhor através da educação. Eu vejo o exemplo do Japão, né, destruído por bombas. Hoje é uma grande potência. Coisinha de nada, pequenininho, não tem onde plantar, tudo montanha, tudo pedra, mas é uma potência pela educação. Então eu tenho esse sonho também para o nosso Brasil, para a nossa Arquidiocese de Manaus, para o mundo inteiro. E agradeço, fico muito honrado de estar aqui com vocês nesse momento, falando daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vive. Bibiano, Renata, Bibiano, em nome da coordenação aqui da nossa comunidade Cristo Rei, em nome do nosso pároco, o Padre Gregório, agradecemos de coração vocês estarem aqui conosco para passar um pouquinho para os nossos amigos que estão presentes aqui, fazem parte de todas as nossas pastorais. De cada pastoral tem uma sementinha aqui representando. E a você que está aí nos assistindo, se perdeu, se chegou agora, segunda-feira, a partir das 19 horas, esse mesmo bate-papo aqui estará à disposição no nosso programa Tapiri da Fé. Vai ser muito legal. Se você chegou agora, você vai curtir muito. Bibiano, mais uma vez, obrigado. Renata, obrigado. E a todos vocês, muito obrigado de coração por estarem até agora